A sinopse é um dos principais arcos dramáticos da série Dinastia Casillas, focada no retorno de Victor Casillas, o Chacorta, interpretado pelo ator Raul Mendes. O contexto da série é o Senhor de Los Cielos e seus spin-offs continuações tele. O retorno de Chacorta em Dinastia Casillas. A premissa está alinhada com os anúncios e o enredo do retorno do personagem. Retorno de Chacorta Victor Casillas. O personagem Chacorta, dado como morto no capítulo 2 da terceira temporada de El Senhor de Los Cielos, quando Aurelio recebe uma caixa com o que seria sua cabeça, retorna 10 anos depois referente ao tempo da série produção. O ator original, Raul Mendes, volta a interpretar Victor Casillas Chacorta. Motivação: vingança pela morte do filho Victor Jr. A principal motivação do retorno de Chacorta é a vingança. Seu filho, Victor Casillas Jr. foi morto na quinta temporada de El Senhor de Los Cielos por Ismael Casillas ou Tony Pastrana, porque Chacorta iria se vingar do irmão. O retorno de Chacorta é focado em acertar as contas com a família Casillas e outros inimigos que ele responsabiliza por sua perda. O acordo e o crime em família, asterisco morte forjada e acordo com o governo DAA. A história de seu retorno revela que a morte de Chacorta foi forjada para que ele pudesse escapar e, em algumas versões e rumores, ele pode ter feito um acordo ou uma fuga planejada com autoridades, como a DAA ou o governo, para garantir sua sobrevivência. Sugere que ele estava preso e conseguiu fugir com El Tijeras. Alerta de spoiler, asterisco ameaça de vingança. Em suas falas de retorno, Chacorta deixa claro que não considera mais a família e está determinado a enterrar aqueles que o deram por morto, visando uma vingança profunda contra o que ele vê como crime em família e traição, o papel de Cifuentes e Gancho. A menção ao general Cifuentes soltando o gancho do cartel Grupo M para fazer o serviço e depois querer todos mortos encaixa perfeitamente no cenário de traições e alianças duplas típico do universo. É o Senhor de Los Cielos. Asterisco esses personagens e facções são frequentemente usados para criar conflitos externos que forçam os Casillas e Chacorta a lidar com inimigos poderosos que têm seus próprios interesses, muitas vezes ligados a acordos corruptos com o governo, como a figura do general Cifuentes. Formam um núcleo dramático e o grande retorno de Chacorta para um acerto de contas sangrento e familiar. Para entender e produzir conteúdo sobre narconovelas, a base histórica e a estrutura arquetípica de personagens que permite criar roteiros infinitos. El Senhor de Los Cielos estendeu bastante ao longo das temporadas. Narcotráfico mexicano, Islas Dinastia Casillas. As narconovelas como El Senhor de Los Cielos e o narcotráfico mexicano real se manifesta em temas, estruturas e eventos específicos. A figura do capo aéreo e a ascensão do poder. O Senhor do Céu chamado Carrilo Fuentes. O uso de grandes frotas de aviões para transportar cocaína. A origem do apelido de Aurelio Casillas transformou o cartel de Juárez e marcou a transição dos contrabandistas terrestres para os grandes empresários do crime. Asterisco foco na família Sinaloa. A série reflete a importância central do laço de sangue nas grandes organizações mexicanas como o cartel de Sinaloa. A lealdade e as traições entre irmãos Aurelio e Chacorta e a sucessão de poder para os filhos Dinastia Casillas são um tema real e violento. O eixo da corrupção política e institucional. O narco-estado, o principal motor de todas as tramas. As narconovelas dependem da ideia de que o crime só prospera devido à corrupção nos mais altos níveis do governo, polícia e exército. Personagens como o General Cifuentes, que usam o crime para seus próprios fins e depois tentam limpar o cenário, são a representação ficcional de denúncias reais de conluio entre o poder e os cartéis. Asterisco a morte e a impunidade, a morte forjada como a de Aurelio por cirurgia plástica ou ressurgimento de personagens dados como mortos como Chacorta reflete a sensação de impunidade e a dificuldade que as autoridades reais têm em confirmar o destino final dos grandes cabos. Sim, guerras de cartéis e a vingança justiça pessoal, a violência como motor, a motivação de Chacorta para voltar e se vingar da morte do filho, e as guerras constantes entre as famílias Casillas vs. Venegas, espelham a violência real das disputas territoriais e de honra entre os cartéis. A vingança pessoal se sobrepõe à lei. Narconovelas, arquétipos de personagens para roteiros infinitos. O sucesso duradouro das narconovelas, permitindo múltiplas temporadas e spin-offs, reside no uso de um conjunto limitado, mas poderoso, de arquétipos de personagens que garantem a reciclagem de conflitos. Os arquétipos centrais o eixo do poder. Função no roteiro infinito, México 1978. Colômbia 1980, o capo visionário senhor, o líder magnético, implacável e, paradoxalmente, familiar, visto como um anti-herói, Aurelio Casillas Seisduc. Motor principal, sua queda ou fuga é o ponto de partida para novas histórias. Sua moral ambígua atrai o público, o braço direito irmão leal e traído, o executor que questiona o líder por ética ou amor familiar, mas é vital para o negócio. Chacorta Victor Casillas, conflito interno.
Gera o conflito mais poderoso, a traição familiar. Seu retorno ou morte justifica uma nova saga de vingança. A capa poderosa rainha, a mulher forte, inteligente e com conexões que ascende no mundo masculino. Utila Casillas, Mônica Robles inspirada no clã dos Arlano Félix. Geração de conflito e sucessão. Desafia o status quo de gênero. Sua ascensão é um spin-off em potencial, garantindo novas gerações de narcos. Os arquétipos de conflito, a chama da trama. O antagonista inveja rival histórico. O inimigo pessoal do capo que busca destruição e não só poder. Elchema Venegas, conflito permanente, fornece ação contínua. Seu ressurgimento ou sucessão garante que o capo nunca tenha paz. O cão de caça do governo corrupto. O agente general que vende sua alma ao dinheiro, alternando entre proteger e trair o capo. General Cifuentes, tensão política, garante que a ameaça venha tanto do crime quanto da lei, misturando as duas esferas. O vingador herdeiro, o filho ou familiar que carrega o peso do sobrenome, motivado pela morte de um parente. Victor Casillas Jr. Morto Ismael Casillas. Renovação da dinastia garante que a história se repita com uma nova geração, mantendo o ciclo de violência e poder infinito. Ao usar essa estrutura, um roteirista pode simplesmente remover um personagem, matá-lo ou forjar sua morte. Inserir um novo arquétipo para preencher a função ex, a filha que se torna a capa, o inimigo que se torna o braço direito que volta como vingador. Isso mantém a familiaridade para o público, mas com novos rostos e conflitos, tornando o roteiro virtualmente infinito. Por fim, chamaria Casillas Legado, Narcos México Legado. A história da República do México foi marcada por violência e uma trama intensa. O narcotráfico mexicano não é um fenômeno isolado. Ele tem raízes profundas que remontam, em parte, à Revolução Mexicana 1910-1920 e suas consequências diretas. Embora o narcotráfico moderno tenha explodido com a proibição de drogas nos EUA e a demanda na Segunda Guerra Mundial, os resquícios da Revolução criaram um ambiente político e social perfeito para a ascensão do crime organizado. Resquícios da Revolução Mexicana no narcotráfico. A Revolução Mexicana deixou 3 legados principais que, indiretamente, pavimentaram o caminho para os cartéis. O legado da desigualdade e da pobreza crônica. Problema revolucionário, a revolução foi impulsionada, em grande parte, pela demanda por reforma agrária e pela luta dos camponeses, liderados por figuras como Emiliano Zapata e Pancho Villa contra a extrema desigualdade e a concentração de terras. Mesmo após a revolução, a distribuição de riquezas e terras nunca resolveu o problema fundamental. Isso criou regiões rurais pobres, especialmente nos estados do norte como Sinaloa, onde nascem muitos capos, onde a única opção econômica viável era e ainda é o cultivo de papoula e maconha. Os cartéis exploram essa precariedade, oferecendo emprego e renda onde o Estado falhou. A cultura do poder local e das forças paramilitares. Problema revolucionário, a revolução foi marcada por inúmeras facções armadas regionais que lutavam por seus próprios interesses. A lealdade era frequentemente pessoal ao líder e não à instituição. Essa tradição de grupos armados regionalizados e com forte identidade local como os capangas de Pancho Villa é refletida nas estruturas atuais dos cartéis. O crime organizado não é apenas uma rede de tráfico, mas uma força paramilitar que exerce poder territorial, tal como as antigas guerrilhas revolucionárias e as milícias. Muitos cartéis, inclusive, recrutam ex-militares e policiais, continuando essa fusão de violência e organização. A ascensão do PRI e a corrupção institucional. O sucessor da Revolução, o Partido Revolucionário Institucional PRI, que governou o México por 71 anos de 1929 a 2000, consolidou o poder após a Revolução com um sistema de partido único. De facto, este regime de partido único, apesar de ter trazido estabilidade, permitiu que a corrupção se tornasse institucionalizada e sistêmica. O negócio da droga, que já existia em pequena escala, foi rapidamente vigiado e administrado pelo poder político, como alguns historiadores definem. Criou-se uma relação simbiótica ou de pacto entre os grupos de traficantes e as instituições políticas, facilitando a lavagem de dinheiro, a proteção de rotas e a impunidade. Essa estrutura de corrupção herdada, onde o Estado é cúmplice ou ineficaz, o que permite que as figuras da narconovela, como Aurelio Casillas e o general Cifuentes, operem com tanta impunidade e poder, perpetuando o ciclo de violência iniciado por séculos de instabilidade e desigualdade no México.